Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos em mais um Hélio Responde hoje, este quadro que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários do vídeo. Já fica inclusive a sugestão para você deixar aqui as suas perguntas para a gente conversar sobre os novos assuntos em outras oportunidades. A primeira pergunta que nós temos hoje é da Kelly Graziani e ela diz que a pergunta dela é sobre o perispírito. Quando alguém desencarna, pode utilizar vários perispíritos, vários corpos espirituais? Como em uma encarnação ele era de uma forma, em outra ele era de outra. Qual forma, qual perispírito ele vai utilizar? Isso depende principalmente do grau, do estado e do nível evolutivo, do grau de consciência que está esta pessoa, este espírito que acabou de desencarnar. Se vibra num estado de mais ignorância, ainda nos degraus mais elementares da experiência humana, é provável que ele utilize a mesma roupagem, a mesma forma que ele estava nesta encarnação que acabou de deixar. Mas, se nós estivermos mais conscientes sobre a nossa natureza espiritual, sobre as nossas realidades, menos atrelados ao nível de ignorância humano, é possível sim muitas outras possibilidades. Quais são essas possibilidades? Bom, é conhecido que nós não temos apenas uma encarnação. Claro, existem aquelas pessoas que têm apenas uma encarnação aqui no planeta Terra, mas não é o caso da maioria. A maioria de nós temos uma série de encarnações no planeta Terra. E em cada uma dessas encarnações nós tínhamos um rosto, um corpo, né? Porque os nossos corpos físicos, eles são como roupas, né? O espírito ele pode trocar quando desejar, se tiver essa consciência mais expandida, e aliás nós trocamos, mesmo não tendo essa consciência expandida, quando viemos para uma nova experiência na matéria. Se nós temos essa consciência mais expandida, a gente pode trocar a nossa roupa para utilizar uma dessas roupas que nós já experimentamos em outras experiências materiais. Outros corpos, talvez aquele que mais nós gostamos, que mais nós temos afinidade. Mas como é uma roupa, eu posso sim, se tenho essa consciência mais expandida, fazer um trabalho energético de plasmagem para eu me aparecer, para eu utilizar um corpo espiritual que apareça numa forma e numa veste que eu nunca utilizei antes. E nenhum dos meus rostos e nenhum dos meus corpos de nenhuma experiência encarnado. Eu posso me plasmar de uma outra forma. Por que não? Como eu comentei, os corpos são como roupas que o espírito usa, que a consciência utiliza. E a gente pode plasmar de algo que a gente nunca experienciou antes. Ou ainda, existe outros casos, porque, olha só, façam esse raciocínio comigo. Digamos que nós temos 5 encarnações no planeta Terra, ok? Então, esta aqui é esta nossa atual encarnação. Eu, no meu caso, o Hélio, tem este rosto aqui, que não é o mais belo possível, mas tem esse rosto aqui. Nesta outra encarnação aqui, eu tinha um outro corpo, portanto, um outro rosto. Nesta aqui, um outro, nesta um outro, e nesta aqui, um outro. Esta aqui, digamos, foi a minha primeira experiência na Terra. E antes disso, qual era o meu rosto? Aonde eu estava? O que eu estava fazendo? De que forma eu me apresentava? Qual é a minha origem cósmica? Então, nessa perspectiva, existem sim pessoas que têm um grau de consciência bastante expandido após a sua morte e que escolhe não utilizar nenhuma das vestes de nenhuma experiência na matéria e nenhuma outra que ela tenha gostado, né? Se plasmar talvez na forma de um mago. Certamente eu farei isso e na verdade já fiz. Mas tem aquelas pessoas que se plasmam e se mostram da forma que elas eram antes de vir para a Terra. E às vezes nós estávamos em um sistema planetário X que a forma específica daquele sistema é uma, e a gente se mostra então dessa forma. Como por exemplo um pleiadiano, como por exemplo um ser de Sírios. Quem diz que nós
não somos originários destes sistemas. O fato é que nós não somos do planeta Terra, né? Nós apenas passamos por aqui. De onde nós viemos? Qual a nossa natureza? A gente pode, sim, tendo essa consciência expandida, ter essas consciência, ter essa lembrança e, por que não, colocar esta roupa da nossa origem, né? Se apresentar dessa forma. É uma outra possibilidade também. E ainda, uma outra coisa é utilizar a forma de acordo com a necessidade. Como assim, de acordo com a necessidade? Aquelas consciências e seres que têm um estado mais expandido de ser, é natural que eles se coloquem a ajudar, a contribuir, a beneficiar o maior número de seres, né? Porque quando nós expandimos a nossa consciência, nós percebemos que todos nós somos um e, portanto, nós vivemos para servir, para contribuir com o crescimento do todo, porque assim nós também ganhamos. Somos todos irmãos. Não faz sentido a minha mão direita estar bem e a minha mão esquerda estar com um corte. Eu não vou me sentir bem como um todo. Da mesma forma, em relação às outras pessoas, quando a gente se expande, a gente percebe que tem uma grande conectividade e a gente se dedica, né? Os grandes bodhisattvas, Jesus, os avatares, tinham esse senso de amor, de fraternidade por todos os seres e se dedicavam a isso. Mas muito bem, tendo essa consciência mais expandida, a gente também começa a auxiliar, a se mostrar para as pessoas que necessitam de auxílio na forma, na veste que mais fizer sentido para ela, porque nós já não estaremos mais apegados às formas, às matérias, às formas como nós aparecemos. E pouco importa para um espírito avançado, expandido, se ele se apresenta como um preto velho, se ele se apresenta como um ser de Sírios, como um pescador, como alguém muito pobre ou com um molde mais angelical. Mais pobre eu me refiro humilde, né? Bem nos formatos de pretos velhos, que são consciências no seu formato mais humilde, na forma de aparecer. Se tudo isso fizer sentido para quem está buscando ajuda, ótimo, eu me apresento então dessa forma. E também é certo que nas experiências que nós tivemos aqui na matéria, nós fizemos muitas relações, nós tivemos muitas companhias e cultivamos algumas amizades. Os nossos familiares ao longo de todas as vidas. Digamos que algum dos nossos familiares não esteja numa condição tão expandida assim e nós estejamos momentaneamente capazes de auxiliar. Para aquela consciência, para aquele ser, a gente vai se manifestar naquela veste, naquela roupagem que nós tínhamos naquela vida que éramos familiar dele. Porque assim ele vai nos reconhecer e vai ter um sentido aquilo que a gente for falar para ele ou fazer para ele. Então, depende, Kelly, muito do estado de consciência que nós estamos. Se estamos mais ignorantes, é muito provável que sim, a gente utilize esta mesma vestimenta, essa mesma roupagem que esta atual experiência que nós estamos tendo. E a próxima questão aqui é do Ramos Sobrinho, né? E ele pergunta: como aceitar a morte de um gato castrado, feliz, inocente, novo, atropelado por um bandido em excesso de velocidade? De fato, Ramos, existem muitas coisas que são difíceis de nós aceitarmos muitas vezes. Mas ainda assim, eu diria que é o melhor a se fazer. E o como, na minha concepção, existem algumas formas. Mas por que é o melhor a se fazer? Primeiro, porque é a situação existente. É a realidade atual. Portanto, é tudo o que nós temos. E se não aceitarmos isso, a gente fica estagnado, fica parado em lamúrias, em lamentações e não segue adiante. Não estou dizendo aqui, né, que nós não devemos nos ressentir e nem sentir e viver o luto, como falei inclusive no vídeo passado aqui do canal. Mas uma das razões de nós aceitarmos é porque é a situação atual. Não tem como ser diferente. Logo,
Se é aquilo que está se apresentando, devo eu aceitar. Mas por que devo eu aceitar também? Penso que porque seria uma grande prepotência e até mesmo arrogância nossa não aceitar. Seria dizer que o todo, que o grande Dharma universal, que Deus está errado. E Deus sendo essa grande presença amorosa, essa onipresença, onisciência e onipotência amorosa, eu estaria sendo incoerente, né? Dizendo que eu, neste modo de ser relativo, com a minha consciência relativa, tenho mais sabedoria do que essa grande consciência divina que sabe o que faz e que ela estaria errada, portanto. Então eu penso que por essas duas razões, teria outras, mas apenas essas duas já demonstra o quanto este é o melhor caminho a ser seguido, a ser desenvolvido, que é a aceitação, embora realmente muitas situações não sejam nada fáceis de ser aceitadas. E aí tu pergunta o como fazer isso. Isto é o mais importante. Como que a gente cultiva essa aceitação? Eu penso que uma das formas é nós criarmos um reconhecimento em relação àqueles seres ou àquela situação que não mais existe. No caso deste animalzinho, eu cultivar de verdade um agradecimento sincero em relação a todos os momentos que eu tive com este animalzinho, pelos momentos felizes, e você comentou aqui que ele era feliz, imagino que tenha compartilhado momentos felizes também contigo. É fazer um agradecimento especial, sincero, profundo, por esses momentos de boa partilha, é uma das formas de nós trazermos isso à tona e ficarmos com esta imagem, cultivarmos o agradecimento. Essa é uma das formas. E a segunda forma que eu colocaria aqui de como fazer isso, como criar uma aceitação, é cultivar a compaixão, cultivar as virtudes e também a compreensão, através do estudo e da compreensão das próprias dinâmicas universais. A compreensão das leis do Dharma, de que tudo flui de acordo com os princípios divinos. A compreensão do karma, que todas as situações estão concatenadas de modo a nos trazer uma nova perspectiva, uma nova visão que nos readequa e nos coloca de novo no caminho do desenvolvimento, do amor. Mas, claro, também o desenvolvimento da compaixão por aquele animalzinho, cultivando também o agradecimento, como eu já comentei, mas essas duas formas, para mim, são os meios de nós criarmos isso. O cultivo do agradecimento e o cultivo da compreensão a partir do entendimento das dinâmicas e das leis universais. Eu vejo que é só assim a gente pode nos salvar e salvar também quem estava vinculado a essa situação. Porque senão a gente não libera quem partiu, no caso um animalzinho, não aceitando, ficando apegado, criando mágoas e influenciando negativamente este ser. E também poderemos ainda cultivar rancores, raiva em relação à pessoa que não teve um senso de responsabilidade, como você colocou aqui, estava em excesso de velocidade, em irresponsabilidades, andando pela vida. Então, a gente sairia perdendo pelos três lados, né? Por quem foi, entre aspas, vítima, por quem foi o algoz e por nós mesmos que estamos cultivando todos esses estados não produtivos em nosso interior. Uma das melhores formas que nós temos para medir o sucesso do nosso caminhar espiritual, o sucesso do nosso progresso espiritual, é olhar internamente e ver o quanto de emoções negativas existem dentro de nós. Se elas diminuíram, a gente pode dizer que o nosso progresso espiritual está sendo feito. Se as emoções negativas não diminuíram, bom, é melhor que a gente questione o método de progresso espiritual que nós estamos trilhando. Espero ter contribuído com as suas questões. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo. Fique na paz e até mais.